Graça e paz abençoados, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo de hoje faremos um devocional mais puxado para o lado do estudo. Por quê? Porque o devocional, ele é um momento ali de reflexão, ele é um momento de leitura, ele é um momento que você vai escrever aquilo que você entendeu, aquilo que você aprendeu, vai fazer agradecimentos, enfim. Mas esse vídeo nós faremos um devocional mais para o lado do estudo, de estudar, de buscar, de pesquisar. Eu espero que esse devocional edifique a sua vida, que você venha aprender, que você venha colocar em prática, porque a palavra ela não é só para ser lida, mas é para ela ser meditada e colocada em prática, tá bom? Então hoje nós vamos fazer um devocional e vamos falar sobre o final dos tempos. Vamos começar a falar sobre Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Pega a sua Bíblia, pega um caderno, pega uma caneta, que nós vamos começar. No Apocalipse, capítulo 1, versículo 1, vai dizer assim: a revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os conhecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio de seu anjo, expressou ao seu servo João. O que acontece? O Senhor, ele deu a revelação para João. Muitos dizem que Apocalipse é um mistério, que o Apocalipse ele foi escrito e que é muito difícil de interpretar. Alguns falam que nem tem como interpretar, porque é um mistério, isso e aquilo, né? Mas aqui o próprio João escreve que é uma revelação de Jesus. É uma revelação. Então, é Jesus revelando para o seu servo João as coisas que iriam acontecer, que iam de acontecer. Para quê? Para que nós ficássemos ligados, espertos, atentos das coisas que iam de acontecer. Tá? Então, vamos começar primeiro falando sobre os sinais que o Senhor nos deixou. O Senhor fez o homem, fez a mulher, criou o homem, né? E aí, teve um começo e também terá um fim para todas as coisas. E o Senhor Jesus, ele vai dizer lá com os seus discípulos as coisas que iriam acontecer no final. Então, assim, olha, gente, vai ter um final, tá? Mas quando vai ser esse final? Ó, eu vou te deixar alguns sinais. E quando acontecer esses sinais, você vai saber que está próximo do fim. Você vai saber que é o fim. Então, o Senhor, ele vai deixar pistas para a humanidade. O Senhor, ele vai deixar sinais para a humanidade. E com isso, nós saberemos que está próximo e que será o fim. Então, o primeiro sinal que ele vai nos deixar é a apostasia. E o que é a apostasia? Apostasia é uma prostituição espiritual. É as pessoas que vendem a sua fé. É as pessoas que se vendem. Jesus vai dizer que um dos sinais é a apostasia. E nós vamos ler lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. O Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns se desviarão da fé e darão ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, sob a influência da hipocrisia de pessoas mentirosas que têm a consciência cauterizada. Então aqui Timóteo ele vai escrever sobre a apostasia, né, confirmando aquilo que Jesus falou, aquilo que as escrituras vêm nos dizendo, que no final dos tempos, o que iria acontecer? As pessoas, elas se venderiam, as pessoas, elas se desviariam da sua fé. Outra coisa também é que o amor de muitos iriam se esfriar. Então vamos ler, vamos abrir lá em Mateus. Vamos abrir lá em Mateus, capítulo 24, versículo 12. 24, 12. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Essa é a segunda pista. Então, a primeira é a apostasia. A segunda é o amor se esfriando. O terceiro são os zombadores e escarnecedores, que iriam se multiplicar, iriam ser muitos. Ou seja, pessoas que não respeitam, pessoas que zombam, pessoas que não têm fé, pessoas que escarnecem, né? Em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3. 3. Antes de tudo, considerai atentamente que nos últimos dias surgirão escarnecedores, anunciando suas zombarias e seguindo suas próprias paixões. Eles proclamarão: o que aconteceu com a promessa da sua vinda?
Ora, desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Forte, né? Então aqui, Pedro ele vai dizer que no final dos tempos iriam se levantar muitos zombadores. Principalmente pessoas que ficam, mas não falou que ia vir? Nossa, mas não iriam acontecer isso, não iria acontecer aquilo, e até agora nada. Então o próprio Pedro ele vai confirmar que nos últimos tempos iriam ver muitos zombadores. Outro também é os sinais no final dos tempos. Então, vai falar sobre os sinais no mundo. Então, essa leitura, ela será um pouco extensa e eu quero que você me acompanhe. Mateus, capítulo 24, versículo 3 ao 13. Vamos voltar lá para Mateus. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: Dize-nos quando ocorrerão estas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos? Então Jesus lhe revelou: Cuidado, que ninguém vos seduza, pois muitos são os que virão em meu nome. Eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E vós ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Porquanto nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Então eles vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte, e sereis odiados por todas as nações por serem meus seguidores. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E por causa da multiplicação da maldade, o amor da maioria das pessoas se esfriará. Olha aí Jesus falando para os seus discípulos os sinais que iria acontecer no mundo. Então, primeiro foi a apostasia, depois o amor iria se esfriar, depois os zombadores e escarnecedores, e agora alguns sinais que iria acontecer no mundo: guerra, rumores de guerra, terremoto, o ódio. Bom, e eu quero te fazer uma pergunta. Tudo isso que acabamos de ler está acontecendo? O que mais nós vimos nos jornais são pai acabando com a vida do filho, o filho acabando com a vida do pai, as pessoas acabando com a vida uma das outras, e as outras, em vez de ajudar, fica gravando e não se importa. As pessoas, elas estão com tanto ódio uma pelas outras, que você não pode nem olhar meio torto assim pra pessoa, que a pessoa já quer ir pra cima de você. E sobre pessoas que servem a Cristo, as pessoas odeiam. Olha, que ela serve a Cristo, odeio. Que ela prega a verdade. Eu não gosto dela, não vou chamar ela para ir na minha igreja. Então, quantas coisas, né, de fato estão acontecendo? Quantos sinais que é falado aqui dentro da palavra do Senhor e está acontecendo hoje em dia. Então, assim, o Senhor, ele vai dar sinais, ele vai dar pistas de coisas que iriam acontecer quando chegasse o fim. E o que está acontecendo? Esses sinais, essas pistas. Ou seja, o fim está próximo. Só que quando acontecesse esse final dos tempos, né, iria acontecer algo histórico, que é o que todo mundo comenta, que é o momento da tribulação. Ou seja, o acontecimento que muitos conhecem como a grande tribulação. E você sabe o que é a grande tribulação? Esse é um momento, um período de tristeza, de angústia, de perseguição. E é um momento que nunca aconteceu. E nunca acontecerá algo tão histórico, tão triste, tão angustiante, tão perturbador, igual vai acontecer no final dos tempos. E as pessoas, elas estão assim, sabe, dormindo, elas estão coxando em dois pensamentos, elas estão tão cauterizadas que para elas é normal. As pessoas, elas só querem saber de conquistar, 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 mas não querem buscar aquilo que de fato é mais importante, que é a vida espiritual. Então, nós vamos ler lá em Mateus capítulo 24, 21, tá? Onde nós estávamos, capítulo 24, versículo 21, que vai dizer assim: Portanto, haverá nessa época grande tribulação, como jamais aconteceu desde o início do mundo até agora, nem nunca mais haverá. Então, pense comigo, vamos parar e pensar agora. Olha o tanto de guerra que já aconteceu. Guerras que destruíram países, pessoas, cidades, uma destruição devastadora. Bombas
que destruíram assim, foi algo devastador. Aquele grupo extremista que entrou ali em Israel e acabou com aquelas vidas. Muitas pandemias, essa última pandemia, o que aconteceu com a humanidade, e foi o mundo inteiro. Assim, para pensar, desde a fundação do mundo até hoje, vamos lá para dentro da história da humanidade. Olha o tanto de coisas que já aconteceram. Tanto de guerra, de mortandade, de perseguição, a Segunda Guerra Mundial, que foram assim milhões de pessoas, né, que perderam a sua vida. E aí vem essa palavra dizendo: terá uma grande tribulação que nunca houve e nunca haverá. Então, olha só a proporção. Então, esse evento será histórico, tão histórico, que vai mexer com o mundo inteiro, com o universo inteiro. Não é só com um país ou com outro. A Segunda Guerra Mundial, ela não foi no mundo inteiro, não foi mundial, foi em alguns lugares. Existem também algumas pandemias que foram em alguns lugares específicos. Essa última pandemia, ela foi afetada o mundo inteiro, né? Mas imagina a grande tribulação sendo afetada na economia, sendo afetada na política, sendo afetada na religiosidade, sendo afetada em todos os lugares. Imagina isso, dentro da sua casa, dentro da sua família, dentro do seu lar. Então, nós vamos entender um pouquinho o que é a grande tribulação. Nós vamos ler alguns versículos, e o primeiro versículo está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler o 3 e o 4, que vai dizer assim: não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém. Portanto, antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Aquele que se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Ou seja, a grande tribulação é um momento de tristeza e dor, porque se levantará alguém enviado por Satanás para afligir o povo. E aqui vai dizer que essa pessoa, ela vai se exaltar acima de tudo, querendo ser Deus, querendo se assentar como se fosse Deus. E será o filho da perdição. Então é muito forte isso aqui, gente. E vocês não são bobos, né? Vocês já ouvem boatos. Quem pode ser, aquele não pode ser, né? Isso que está na Bíblia está acontecendo, olha isso aqui, ó, já está acontecendo. Nós vamos ler também do 8 ao 10, capítulo 2, 2 Tessalonicenses 2, 8 ao 10. Vai dizer assim: então será plenamente revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca, e destruirá pela gloriosa manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento desse anticristo é de acordo com a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e engano provenientes da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade, que os poderia salvar. E aí, gente, olha só, é forte, né? Olha o tanto de sinais que vai acontecer. Primeiro, o Senhor ele vai nos deixar sinais, que é a apostasia, que é os zombadores, que é o amor que iria se esfriar, é as guerras, é a perseguição. E aí, depois de tudo isso, iria acontecer um período de grande tribulação. E esse período de grande tribulação era onde iria se levantar um homem enviado por Satanás, iria vir contra tudo e contra todos relacionado a Deus, porque ele é o inimigo de Deus. Então, esses são os versículos que nós temos como base de que todas essas coisas estão acontecendo. É por isso que nós temos que ficar em alerta. O dia do Senhor virá como um ladrão. Você está dentro da sua casa, você não sabe se vai entrar um ladrão. Quando vai entrar um ladrão? Se vai ter ali um ladrão entrando na sua casa, você não sabe. Então você fica ali tranquilo. Quantas pessoas trancam a sua casa, sai quando volta, sua casa está revirada? Quantos estão dentro da sua casa de boa? Não, tô dentro da minha casa, tá tudo trancado, tudo bonitinho. E de repente, quando se depara, tem um ladrão lá dentro. Só que nós temos que ficar em vigilância, como sentinelas, aguardando o dia do Senhor. E como nós fazemos isso? Com oração, com a leitura da palavra, porque a leitura é que nos edifica. A leitura que vai entrando no nosso coração, que vai entrando na nossa mente, vai se cauterizando ali, vai se fixando ali. E quando colocamos em prática, somos edificados. E aí, para finalizar, nós vamos falar algo que vai acontecer nesse período, que é o famoso arrebatamento.
E eu quero te perguntar, você acredita que o arrebatamento virá antes da tribulação, durante a tribulação ou depois da tribulação? O que você crê com isso? Bom, gente, eu quero dizer para vocês que versículos na Bíblia não fala de fato, vai ser antes, não vai ser durante, não vai ser depois. Sim, fala sobre o arrebatamento, mas não nos deixa claro quando será. É por isso que existem os pré-tribulacionistas, os mid e os pós-tribulacionistas. O pré-tribulacionista, ele entende que o arrebatamento será antes da tribulação, ou seja, o que é arrebatamento? É quando a pessoa é tomada à força, ou seja, você está aqui e de repente você desaparece. Quando você olha, você está nos ares com Jesus. Então Jesus vai descer, ficar nos ares e aqueles que estão mortos subirão primeiro e os que estiver vivo serão arrebatados e se encontrarão com Jesus ali nos ares junto com aqueles que já morreram. Então as pessoas que são pré-tribulacionistas, eles acreditam que não irão passar por essa grande tribulação, que vai ser tomado e levado para morar com Jesus durante 7 anos, e depois desses 7 anos e vai descer e reinar com Jesus aqui na terra por 1000 anos. Alguns acreditam que esse arrebatamento acontecerá no meio da tribulação. Então vai começar a tribulação e no meio dessa tribulação vai acontecer o arrebatamento. Ou seja, aqueles que estiverem com Deus, estiverem com o seu nome escrito no livro da vida, eles vão ser arrebatados. Ou seja, aqueles que estiverem com Cristo serão arrebatados no meio da tribulação. E outros acreditam que esse arrebatamento será depois. Por quê? Porque a primeira vinda já foi lá quando ele veio e foi crucificado. E agora a segunda vinda vai ser depois da tribulação. E aí depois que acontecer tudo o que acontecer, aí sim vai ser arrebatado até os ares. E aí Jesus, junto com o seu povo, a sua igreja, a sua noiva amada, vai descer em Israel com o seu povo. E ali irá reinar durante 1000 anos. E outros acreditam que não vai acontecer, que é um sentido figurado e que esse milênio também não vai acontecer e que o anticristo já veio e tudo mais. Então, o que você acredita? O que você crê? Eu acredito assim que o ser humano, o cérebro, né, do ser humano, ele tende a fugir da dor. Ele tende a fugir das coisas que vão te causar um pouco ali de esforço, né? Então, dentro de nós, queremos acreditar que não passaremos por essa tribulação, porque quem quer passar, não é verdade? Só que não importa, gente, se é antes, se é durante, se é depois, o que importa é você estar preparado. Porque tem gente que não, vamos antes da tribulação. Só que no outro dia morre, então Jesus já veio para essa pessoa. Então é por isso que nós temos que estar preparado em qualquer momento. Porque talvez você não passe sim pela tribulação, mas o Senhor vem te buscar antes. Então é por isso que nós temos que estar preparado, porque o dia da morte pode chegar antes da tribulação mesmo. Você não passa pela tribulação. Então você tem que estar preparado. Seja antes, durante ou depois. Mas uma coisa é certa, Jesus virá. Jesus é tão lindo, maravilhoso, por quê? Porque Jesus, ele subiu aos altos, às alturas, e o próprio Jesus vai dizer que ele não vos deixará órfãos, né? Aqueles anjos, eles vão dizer, ó, da mesma maneira que ele subiu, ele voltará. E ele voltará para buscar a sua igreja, ele voltará para buscar a sua noiva amada. E quando eu falo igreja, eu não estou falando de placa, eu não estou falando que é os judeus, que é os cristãos, que é isso, aquilo, não é aqueles que estiverem com Cristo. E nós não podemos julgar, aquele é assim, não vai para o céu, aquele é assado, não vai para o céu. Não, nós temos que cuidar da nossa salvação, não é da vida do outro. Nós temos que orar por ele, nós temos que fazer a obra, falar da palavra do Senhor, que através das sementes lançadas o Senhor venha fazer frutificar. Então, o que é certo é que Jesus voltará. E não importa se é antes, se é durante ou se é depois. O que importa é que você tem que estar preparado. Seja para morrer amanhã, seja para passar pela tribulação, ou seja para haver o arrebatamento antes da tribulação. Você tem que estar preparado de qualquer jeito. Então, de fato, Jesus voltará. E nós vamos ler aqui, para encerrar, no 1 Tessalonicenses 4:13. Nós vamos ler do 13 ao 18, que vai dizer assim: não sejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que já dormem no Senhor, para que não vos entristeçais como os outros que não possuem a esperança. Portanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus,
trará juntamente com ele os que nele faleceram. Então aqui Paulo está dizendo que não é para perdermos a esperança daqueles que dormem, ou seja, para o sentido espiritual, estamos só dormindo, porque nós viveremos para sempre com Cristo. Então, aqueles que acreditam que viveremos com Jesus para sempre é pessoas que têm esperança. Então, não sejamos ignorantes quanto aos que dormem. Mas nós temos que entender que Deus, por intermédio de Jesus, ele fará o quê? Trará juntamente com ele todos aqueles que faleceram, ou seja, todos aqueles que estão dormindo com Cristo. Em Cristo. Todos aqueles que estão dormindo em Cristo. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não precederemos os que dormem nele. Então, quando vier o Senhor, aqui não está falando se é antes, se é durante ou se é depois. Quando vier o Senhor, no momento que ele vier. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Quando vier o ressoar da trombeta de Deus, vai acontecer o quê? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro e se encontrarão com Jesus, né? E logo em seguida, nós, os que estivermos vivos sobre a terra, seremos arrebatados com eles nas nuvens. Então, primeiro será os mortos e depois será os que estiverem vivos. Seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com Cristo para sempre. Consolai-vos, portanto, uns aos outros com estas palavras. Então aqui Paulo vai dizer que sim, terá o arrebatamento, mas aqui ele não está especificando. Vai ser antes da tribulação, amigo. Não, vai ser durante, não, vai ser depois. Aqui ele está dizendo que sim, que vai ter o arrebatamento. Primeiro vai ser os mortos, depois vai ser os vivos. Ficaremos com ele nos ares e viveremos com ele para sempre. Mas não está falando quando será. Pode pesquisar, irmãos, em todos os versículos que fala sobre arrebatamento, não especifica o tempo, se é antes, se é durante, se é depois, tá? Mas, diante de todos os estudos, tá? De todos os estudos que eu já vi, o que mais chega, né, ali na interpretação original é que será depois, que será depois da tribulação, tá bom? Mas eu quero muito que seja antes, lógico, né? Ninguém quer passar pela tribulação. Mas enfim, igual eu falei pra vocês, não importa se é antes, se é durante, se é depois. O que importa é que você esteja preparado, preparada, tá bom, irmãos? Então, assim, do fundo do meu coração, eu espero que esta palavra, que esse devocional, que esse estudo tenha te edificado, que você venha meditar mais na palavra, mais nesses versículos. Eu vou deixar o PDF aqui, tá bom? Para que vocês baixem. Tem outros versículos falando desse assunto e que você venha se consertar, venha se arrepender dos seus pecados, que você venha mudar de vida, que você venha deixar esse pecado que você leva de estimação e que você venha, em nome de Jesus, se santificar cada dia por meio de Cristo. Não é por você, não é você, é Cristo. É Cristo que te dá salvação, é Cristo que te traz para a santidade, é por meio de Cristo. Não tem como chegar ao Pai se não for por meio de Cristo, tá bom? Então fique com Deus, espero que vocês tenham gostado e até o próximo devocional, tá bom? Beijo, fica na paz, fica com Deus. Deus abençoe.